Posso ouvir um amém? Você falou amém? Glória a Deus. Abre a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo número 1. Se eu manifestar uma falta de ar aqui, não é Covid não, viu? É que junho é o mês dos aniversários e é bolo toda semana. E aí vai leite, né? E o leite me dá falta de ar. Só por isso. João capítulo 1 e o verso 10 até o 13, que diz assim. Alguém está procurando ainda? Não? Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, diga assim, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Podem sentar. Queria compartilhar com vocês hoje a respeito de paternidade. Paternidade, ser filho. O cristianismo, ele tem uma característica fundamental. Ele não chama adeptos, ele não chama apenas pessoas que se identificam com uma mensagem, que se identificam com alguma palavra, com alguma visão. Não, o cristianismo, ele chama pessoas para serem parte de uma nova família, para serem filhos, para participarem de um novo DNA, para terem uma nova certidão de nascimento. E aqui ele fala a respeito de ser adotado, né? Deus nos deu o direito de se tornar. Quando eu me torno, é porque eu não era filho de Deus. Então aquela mensagem popular, todo mundo é filho de Deus, não é verdadeira. Quando a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus, aquele que entrega a sua certidão de nascimento, não se assuste, pega uma certidão de óbito, você morre e você pega uma nova certidão de nascimento, com um novo nome escrito. Agora, o nome do seu pai que está lá é o Pai Celestial, é o Pai das luzes, é aquele que vem todo dom perfeito. Então você passa a ser chamado filho de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Isso é uma nova paternidade. Então, versículo 12 aqui de João, ele fala, contudo, aos que o receberam. Então, existe um chamado de Jesus e a gente recebe aquele chamado. Jesus fez tudo por nós, ele se entregou e abriu o caminho. Então nós não podemos fazer nada, poderíamos fazer nada se esse caminho, se essa porta, se essa obra não tivesse sido executada por nós. Por mais bonzinho que a pessoa seja, por melhor que ela seja, ela não consegue por si só criar um caminho, criar uma ponte que nos conecte novamente com Deus, que é o sentido da palavra religião, que é religare, que é religar o homem a Deus, de acordo com o próprio Deus, declarado na sua palavra. A única forma de nós termos essa religação é através de receber Jesus e se tornar filho, porque não há outro nome, diz a palavra do Senhor, que seja dado pelo qual nós podemos ser salvos, é o nome de Jesus. Então Jesus, o que ele é? Ele é a ponte, ele é a conexão, ele é o religare entre o homem e Deus, e não apenas nos conecta, ele não apenas nos
cria um caminho, mas ele troca a nossa identidade. E você passa agora a ser chamado de filho, de filha. Isso é maravilhoso, eu queria que você desse um glória a Deus. Porque Deus muda a sua história. Você, de adoção eu entendo, já falei algumas vezes, né? É interessante quando você percebe uma mudança. Eu tinha uma família e vi que eu tinha outra família. Então a adoção, ela mexe com a gente. Então quando a gente recebe Jesus, isso mexe também com a gente. Você se torna uma pessoa de uma nova família, e é tudo novo. Você começa a descobrir coisas, e você começa a ver coisas que você antes não via, porque agora você faz parte de uma nova família. Então, Jesus nos chamou para uma adoção, para, primeiro, nós sairmos de uma outra paternidade. Antes nós éramos filhos também, e a Bíblia traz uns termos fortes a respeito disso para nós. Tínhamos outra paternidade. Você quer ver? Primeira carta de João, no capítulo 3, ele fala uma palavra forte. No final eu vou ler o contexto todo. Mas olha só, 1 João 3,10 diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então ele fala, existe uma identificação para aquele que é filho de Deus e aquele que não é. E aqui ele traz uma palavra bem forte, filho do diabo, né? Porque só há duas paternidades. Ou a pessoa, ela se entrega a Jesus e se torna filho de Deus, ou ela é filha do mundo, e o mundo está no maligno. Então já nascemos, né? Filhos do diabo. E ele fala, quem são? Quem não pratica a justiça. O que é justiça? É dar aquilo que a pessoa merece, que tem de direito. Então é ser um praticante da justiça. Essa é uma característica do Filho de Deus, que faz, independente da outra pessoa merecer, isso é marcante. E o cristianismo é difícil ser seguido por isso, porque você precisa fazer as pessoas, independente de você gostar, independente dela ser boazinha com você, independente de você ter uma boa história com ela, praticar a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Isso é praticar a justiça. E no Sermão da Montanha, Jesus traz ali para nós palavras difíceis de seguir, palavras fortes, onde ele fala até que se te baterem na face direita, dá-lhe à esquerda. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Ora por aquele que te persegue, bendiz aquele que fala mal de ti, abençoa as pessoas, independente do que elas estão fazendo. E aqui ele está indo até além, porque digamos que o que é dar o devido, no nosso ponto de vista humano, se a pessoa me der um tapa, eu dou outro. Se a pessoa me xingou, eu xingo também. Mas o cristianismo vai além. Ele fala para você dar até para quem não merece. Praticante da justiça divina. Porque diz o Senhor, minha é a vingança. Então tudo pertence ao Senhor. Então quando alguém te faz mal, não é você quem revida. É o Senhor, deixa na mão de Deus. E não é para fazer aquela oração, né? Aquela oração assim, Senhor, está nas tuas mãos, arrebenta ele. Arrebenta ela. Eu não vou pôr a mão, Senhor, mas o Senhor é poderoso para lançar os leões em cima dessa pessoa. Né? Oração de crente? Não, não pode, né? Então, a gente ora o quê? Abençoando as pessoas. Isso é ser cristão. É de dentro para fora. E ele fala também aqui, ser cristão quem não é cristão, é quem não ama o seu irmão. Então é irmão aqui em todos os sentidos. Então o primeiro de praticar a justiça é para todas as pessoas. E o segundo é para aquele corpo mais próximo. Amar o seu irmão. Então tanto o seu irmão de sangue, quanto o seu irmão de igreja. Né? E o amor tem uma característica que eu não devo, preste atenção nisso, eu não devo exigir amor das pessoas. Eu tenho que dar amor. Tá certo? Amém? Exigir amor não é o nosso papel. Amor não se exige. Amor se dá. Então dê amor.
dê bastante amor, ame as pessoas. E se você se sentiu mal amado, mal amada, dê mais amor. Dê mais amor até para quem você não percebeu que não te amou. Não faça o contrário, porque a Bíblia em momento algum nos dá autorização para isso. Ela diz para nós amarmos. E é tão maravilhoso que em Lucas, Jesus diz assim: dê, e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando você dá amor, Deus te devolve amor. Porque Jesus amou, amém? Jesus amou, amém? Muito? Muito. E eles amaram ele? Não. O que eles fizeram com Jesus na cruz? Fala alto. E solta quem? Barrabás. E faz o que com Jesus? Crucifica. E o que Jesus fez? Amaldiçoou, lançou do céu praga, de braços abertos, o que ele disse? Pai, Pai, olha a paternidade aí. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Amar. Todos os apóstolos, todos, sem exceção, não receberam amor das pessoas, mas receberam amor de Deus. Estevão, o primeiro diácono, dos 6 ali, né? Do 7, Atos 6, né? Dos 7 diáconos. Ele foi diácono e foi pregar o evangelho, e de repente ele foi tomado ali por uma multidão que começou a oprimi-lo e persegui-lo, e ele começou a falar de tudo que Jesus tudo que estava escrito a respeito de Jesus nas Escrituras, e ele diz a ele: esse Jesus, né? Não, isso foi Pedro, que vocês mataram, Deus lhes fez Senhor e Cristo, mas ele pregou a respeito de Jesus e ficaram muito bravos com ele, e foram apedrejá-lo quando ele falou assim: estou vendo Jesus no céu agora, de pé, me esperando. E aquela multidão enfurecida apedrejou a Estevão. Ele não recebeu amor das pessoas, mas Jesus o recebeu no céu, de pé, esperando ele chegar. Eu prefiro esse, qual que você prefere? Amém? Então dê amor, ame. Então, se nós tivermos aqui essa política divina do amor, esse comportamento imitando Jesus do amor, pode ter certeza que o amor vai aumentar, porque Deus vai derramando amor. O que tem acontecido, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive também. É um momento de isolamento, de indefinição, né? Então, as pessoas estão muito mais sensíveis, muito mais melindrosas, e eu entendo isso perfeitamente. Mas está havendo muitos sentimentos, meus irmãos. Então eu peço que você reavalie o momento. Ore mais, ame mais, espere mais, não tome decisões precipitadas. Não é hora de tomar decisões. É hora de se encher do Espírito Santo e amar as pessoas. Porque nós estamos cheios de sentimentos. Como bem disse aqui a nossa irmã Vanessa, o psicológico é mais importante do que o físico. Os médicos já sabem disso há muito tempo. Quando a pessoa está doente, numa cama, se ela se entrega, ela não vence a doença. Mas quando ela luta, e já aconteceu de mães ali estarem numa cama, com uma doença terrível, e não morre. Não morre, e também não melhora, mas não morre. Por quê? Ela não sabe se tem alguém para cuidar dos filhos, dos netos, quem vai fazer as coisas, e ela fica ali lutando e lutando, porque ela luta, o psicológico é muito forte. E a gente, até em estado de coma, a pessoa faz isso. Porque eu sempre acreditei, isso é um pensamento meu, que a pessoa até em estado de coma, ela está consciente na sua alma. Tanto que algumas pessoas que voltam do estado de coma, elas dizem que viram as pessoas ao seu redor. Uns até que morreram, viram as pessoas e voltaram, ressuscitaram, viram as pessoas. Então, é preciso o psicológico estar bem. Então, é um momento de você buscar em Deus, como filho. Como eu posso amar hoje, Senhor? Quem eu posso amar hoje? E não esperar ser amado. Então ame. Isso é papel de filho de Deus. Amém? Paternidade. Então, Jesus ele ensinou a nós a oração do Pai Nosso.
E a oração já tem o nome, né? Pai Nosso. Ou seja, ele mostra ali para os judeus daquela época que Deus é Pai. Eles viam Deus como uma entidade, um ser distante, um ser todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, né? O grande El Shaddai, o todo-poderoso. Amém, ele é tudo isso. Só que Jesus, ele trouxe para eles uma identificação de que nós somos chamados filhos. E ele falou, o filho, o amigo, o filho, ele trouxe uma proximidade. Ele usou termos que para os judeus não eram aceitáveis. Então você veio para Jesus, você saiu de uma paternidade opressora, de uma paternidade ruim do mundo, para uma paternidade amável, dócil, uma paternidade de relacionamento. O pai espera dos seus filhos relacionamento. É tão gostoso ser pai, e agora eu digo para vocês que ser avô é melhor ainda. É tão gostoso você receber de volta aquele carinho do seu filho, do seu neto. Isso é o que se espera de um relacionamento. E Jesus trouxe para nós essa identificação. Pai nosso que estás no céu. Nosso Deus é Pai, amém? Ele te chamou para ser filho. Então, ainda na paternidade anterior, palavras fortes. Olha só, Efésios, capítulo 2 e verso 3. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A nossa natureza anterior a Cristo era filhos da ira. Sabe o que é filhos da ira? Filhos da justiça, da punição. Então estávamos condenados, determinado ao juízo final. Essa era a paternidade que nós tínhamos antes. E o que Jesus fez ao morrer na cruz por nós, ele mudou essa natureza. Porque aqui fala, éramos por natureza filhos da ira. E agora a nossa natureza muda e nós somos filhos de Deus. Filhos da promessa. Filhos da bênção. Filhos da regeneração. Filhos que vão morar com o Pai no céu. Amém? Então mudou essa natureza. Então isso é um ponto crucial e fundamental do cristianismo, que nos chamou para mudar de família, mudar de natureza. As religiões, de certo modo, todas elas, sem exceção, excedendo-se apenas o cristianismo, tirando o cristianismo, todas elas trazem práticas, rituais e algumas mudanças no comportamento das pessoas. Mas nenhuma delas muda a natureza da pessoa e chama a pessoa de filho de Deus. Somente o cristianismo. E eu amo o nosso Deus por isso. Até porque a Bíblia, que a gente entende ser o livro de Deus, o livro que Deus inspirou homens a deixar para nós, ela diz, Israel, só há um Deus. Não existe outro Deus. Então esse é a grande questão. Quando se criou-se diversas religiões, diversas maneiras de preencher um vazio interior que todo ser humano sente, criaram-se novos deuses, novas formas de reconciliação. E desde o começo, Deus diz, só há um Deus. Um único Deus. E Ele se revela através das Escrituras Sagradas. Amém? E o maravilhoso é que Ele nos chama de filhos. E o último aqui, da paternidade anterior, Pedro escreve na segunda carta, 2 Pedro 2, 13 e 14. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis,
e têm o coração exercitado na ganância são filhos da maldição. Forte, né? É a Bíblia. Então ela traz aqui filhos da ira, filhos da maldição, filhos do diabo, e Jesus nos resgata e nos chama filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Então Cristo nos deu, vamos para a parte da bênção, uma nova paternidade. Cristo nos deu uma nova natureza. Cristo nos deu uma nova mente, uma nova forma de pensar. Cristo nos deu uma nova linguagem. Cristo nos deu novos objetivos de vida. Cristo nos deu uma nova vida. Amém? Vamos lá de novo? Cristo nos deu uma nova paternidade. Cristo nos deu uma nova natureza. Cristo nos deu uma nova mente. Cristo nos deu uma nova linguagem. Cristo nos deu novos objetivos. Cristo nos deu uma nova vida. Glória a Deus. Com isso, com essa mudança de certidão de nascimento, de DNA, Ele nos fez, e eu vou ler alguns textos aqui, filhos de Deus, dando mais ênfase a esse tema. Mas antes eu quero citar uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu citei aí no Tadel, né? Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. O que quer dizer isso? Quem nasce uma vez, morre duas. Por quê? A Bíblia diz que quando a pessoa nasce, ela é filho da punição, filho da ira. Então o que acontece? Ela morre o corpo físico, depois existe uma ressurreição de todas as pessoas e ela se apresentará diante do grande trono branco, do juízo final. E ali a Bíblia diz que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, e aí fala, essa é a segunda morte. Então quem nasce uma vez, não nasceu para Cristo, nasce uma vez, morre o físico e morre depois o seu espírito, a sua alma é lançado no lago de fogo. Mas quem nasce duas vezes, ou seja, quem nasce carnalmente, físico, mas nasce em Cristo agora, tem um novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, você morre só uma vez. Porque diz a Bíblia, no mesmo capítulo, bem-aventurado aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, porque não sofrerá o dano da segunda morte. Morre-se só uma vez. Esse físico vai morrer. E eu espero que ele morra mesmo, porque ele é ruim. Mas para a eternidade, nós estaremos vivos para sempre com o Senhor. Amém? Morre uma vez só. E morre para o mundo. Morre para essa vida ruim. E vive para sempre com o Senhor na eternidade. Então, quem nasce uma vez morre duas, quem nasce duas morre uma. Glória a Deus. Revelação, não sei se dele, mas ele falou numa pregação, achei muito interessante. Bom, Jesus nos fez filhos da luz. Efésios 5:8. Diz assim: porque outrora, no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, o que Jesus, quando Ele nos muda a nossa natureza, a nossa mente, a nossa linguagem, a gente passa a ser luz no meio das trevas. Então, é tempo de brilhar. Aonde nós estivermos, Mateus 5,14, Jesus fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, de um estrado, antes se coloca a lâmpada no alto, e ela ilumina todo o lugar. Então o cristão é para ser destacado, brilhando, não no sentido da teologia da prosperidade, mas também, porque cristão prospera e prospera bastante, mas cristão é para ser destacado no sentido de que você vai brilhar onde você estiver. Você vai ter sempre uma palavra diferenciada. Você vai ter um comportamento contrário ao curso deste mundo, porque aqui fala, no passado nós éramos trevas. O mundo anda em trevas. Então não adianta ser cristão, preste atenção, não é você se isolar numa caverna e você ficar lá orando 24 horas por dia e não se relacionar com ninguém. Ser cristão é você sair para brilhar.
Eu não estou falando nada contra a pandemia aqui, amém? Estou falando aqui no sentido de você sair e se mostrar. Mostrar quem você é. Através do quê? Das atitudes. Contra a corrupção, contra a prostituição, contra a feitiçaria, contra as coisas desse mundo. Porque isso tudo é treva, pertence a esse mundo. Então, cada vez o mundo está mais corrompido, cada vez o mundo está mais cheio de trevas. Nós vamos ficando cada vez mais isolados. Mas pense no tamanho de uma lâmpada e no tamanho de uma sala. A lâmpada é uma coisinha pequenininha diante de toda aquela sala, mas quando ela se acende, ela brilha e toda a treva daquela sala sai, amém? Coloca essas lâmpadas aqui, uma do lado da outra, não dá o espaço aqui de uma cadeira, um pouquinho mais, mas olha o tamanhão aqui que elas iluminam, porque uma luz no meio das trevas faz toda a diferença. E o grande segredo de ser luz é que nós não temos luz própria, a nossa luz tem que vir do Senhor. E é por isso que às vezes a gente fica mirrado, fica sem coragem, fica fraquinho. Por quê? Não tem luz. Está a pilha, né? Está fraquinha. Tem aquelas, parece mágica, né? Aquelas lâmpadazinhas, aqueles aparelhinhos de luz solar que você coloca lá na parede do seu quintal. Tenho lá no meu quintal lá. E o que acontece? Durante o dia ela fica só captando a luz solar e guardando. Não tem fio, não tem nada. Ela guarda dentro dela a bateria dela, recarregável. E aí quando chega de noite, tem um sensor de presença, você passa perto, ela acende aquela luz e você fica maravilhado com aquele princípio. Por quê? Ela de verdade não tem nada, mas ela recebe a luz solar durante o dia e brilha durante a noite nas trevas. A mesma coisa com você, cristão. Nós precisamos buscar no Senhor, na oração, no jejum, na palavra, que é a luz de Cristo entrando em nós, fazendo em nós a recarga da bateria. Você sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio da glória do Senhor. E aí quando você sai para fora, o sensor de presença é o Espírito Santo. Quando passa alguém perto de você, a luz do Senhor brilha e você abençoa aquela pessoa. Através de uma oração, de uma palavra, de um bom testemunho e às vezes até de ser perseguido. E vai acontecer cada dia mais isso, de sermos acuados, de sermos opressos, para não falarmos aquilo que nós recebemos do Senhor, o Evangelho que salva. 1 João 1, 6 e 7 fala: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é característica do Filho de Deus. É você rejeitar as trevas, é rejeitar o que o mundo está fazendo. Coisas que o mundo faz, procure no Espírito Santo. Procure buscar a direção do Senhor. Se tem luz naquilo, seja luz no meio das trevas, porque se nós afirmarmos que temos comunhão com Jesus, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. É aí que está a diferença do Filho de Deus e do filho do mundo. Então seja luz no meio das trevas. E você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de brilhar por conta própria. Nós precisamos buscar na fonte, que é Jesus, que é a oração. A Vanessa falou que oração é tudo, realmente. Se você não ora, você não recebe nada. Você fica seco. E aí você não consegue brilhar. Não tem como os pastores te darem uma cartilha de como você deve viver, de como você deve proceder, o que você deve rejeitar, o que você não deve rejeitar. Sempre que a gente tenta fazer isso, a gente erra. Então o que nós temos que falar para você? Se encha do Espírito de Deus, se encha da palavra do Senhor, deixa o Senhor te conduzir, mas faz isso mesmo. Se você fizer, você não vai errar, porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Posso ouvir um amém? Amém. Olha que coisa linda. 1 Pedro 1,14
ele fala que nós somos também filhos da obediência. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, meu querido, o passado passou. Você tinha um costume antes? Passou. Não deixe esse costume continuar prevalecendo na tua vida. É importante a gente avaliar sempre. Isso que eu faço por quê? Esse comportamento que eu tenho por quê? Será que meu pai e a minha mãe faziam, então por isso que eu faço? Tá, mas esse comportamento glorifica o Senhor? Esse comportamento exalta a Deus? Então, veja que muitas coisas a gente traz por respeito, por temor. Eu sou da geração ainda, talvez uma das últimas, que valoriza demais pai e mãe. Que o que pai e mãe falava era lei. Né? Minha mãe era assim, tinha uma autoestima no meu coração. Na época de adolescência a gente faz umas besteiras, né? Fala umas coisas que não deve. Mas eu lembro de um episódio que eu briguei com a minha mãe lá, né? 15 anos, 14 anos de idade. E a gente discutiu, uma coisa de adolescente que eu não lembro mais o quê. Mas a gente morava num sobradinho. Aí eu subi a escadaria no segundo andar do sobradinho. Minha mãe, depois do dia, ela me contou, né? Ela estava sentada no sofá lá assistindo a novela dela e eu fui dormir. Aí ela ficou só esperando. Falou, quero ver se ele vai falar benção, mãe. Né? Aí eu fui para a cama e aquele negócio. Aí eu levantei da cama, fui lá. Benção, mãe! Deus te abençoe, meu filho. Aí eu fui dormir. Mesmo tendo brigado e tal, mas eu sabia que a bênção que a minha mãe trazia sobre mim era muito importante. Porque eu obedecia, eu entendia isso. Então nós, como filhos de Deus, somos filhos da obediência. As gerações novas, infelizmente, perderam isso. Né? Meus filhos me chamam de Senhor ainda. Pai, o Senhor, não sei o quê, não sei o quê. Eu consegui passar para eles esse princípio, né, de respeito. Mas hoje parece que o pai e a mãe é igual o amigo da escola. Né? Chama o pai de brother, né? Desrespeita a mãe com palavras. Não se deve fazer assim. Nós temos que ser respeitosos, entender princípios de autoridade. E diante de Deus não é diferente e é muito mais até. Né? Filhos da obediência. Né? Não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente. Então, a sua natureza antiga, ela quer te levar ao pecado, ela quer te levar a fazer a vontade da carne, mas por obediência ao Pai, você não faz. Talvez você nem entende, mas por quê? Parece que não tem nada errado nisso. Parece que isso não tem problema fazer, mas desagrada a Deus, fere a santidade de Deus, então obedeça. Seja filho da obediência. Você vai colher grandes frutos na tua vida. Obedecer primeira pessoa beneficiada é você mesmo. Quando eu falei para minha mãe, bênção mãe, eu recebi de volta um Deus te abençoe meu filho. Isso significa que eu recebi uma cobertura. Quando a gente anda em desobediência, você perde a coisa mais importante aqui nessa terra, que é a cobertura. Eu sempre que eu dava aula para as crianças na salinha, eu dava o exemplo, né, e colocava um copo debaixo da mão e falava assim, a bênção de Deus está sempre ali. Deus não tira a bênção. O que acontece é que você sai debaixo da bênção. Deus está ali, abençoando. Mas quando você é rebelde, é desobediente, você saiu do caminho. Então você sai de debaixo da bênção. Então quando a gente é desobediente, a gente perde a bênção do Senhor, porque você sai de debaixo da cobertura. Sabe esse óleo que nós passamos aqui na testa do Guilherme e da Regina e impusemos as mãos sobre eles e os abençoamos? Nós colocamos sobre eles um princípio de cobertura. Eu não sou melhor, a pastora não é melhor do que eles em nada, mas Deus delegou a nós algo chamado princípio de autoridade. E aí quando a gente coloca as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e ordena uma bênção, uma proteção, algo sobre ela, ela anda coberta debaixo daquela autoridade. Amém? É a mesma coisa, obedecer a Deus, obedecer às autoridades, obedecer aos seus pais. Não importa a idade que você tem, está casado, tem filho já, não importa. Obedeça, honre seus pais, honre sua mãe, honre seus avós, honre.
honre, porque eles têm esse poder dado por Deus chamado cobertura. E quando a gente é rebelde, é desobediente, é desonroso, a gente sai de debaixo dessa cobertura e a gente volta para o mundo. Então, lute contra isso, porque Jesus nos fez filhos da obediência. Diga comigo, eu sou filho da obediência. Glória a Deus. Olha só que lindo, Romanos 9, 8. Romanos 9, 8 diz assim: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Fala assim, eu sou filho da promessa. Olha só, essa história é muito importante, enigmática às vezes, né? Mas olha só como uma palavra de Deus, ela não tem prazo de validade, ela não prescreve. Deus falou para Abraão, o pai da fé, aquele que Deus escolheu, tirou lá da parentela dele, mandou para outra terra, para fazer dele uma nação, e dessa nação sairia o Messias, o nosso Salvador. Então foi esse o plano de Deus de estabelecer em Abraão, em Isaque, Israel, seus 12 filhos, a nação de Israel, da tribo de Judá saiu Jesus, o Messias, o Salvador. Deus falou, Abraão, em ti serão benditas todas, diga todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Então, aqui está falando que nós não somos de Israel. Ele escreveu essa carta aos romanos. Então ele escreveu para aqueles que não eram judeus. Paulo escreveu aos romanos dizendo, olha, os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, Deus te chamou, te escolheu, te deu um novo nome por causa de uma palavra que ele lançou há milhares de anos atrás sobre a vida de Abraão. E chegou até nós. Então a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Então creia, você é filho da promessa quando você recebe Jesus e recebe uma nova paternidade, amém? Que promessa é essa? A promessa da salvação. Nós estamos destinados, predestinados, a igreja é predestinada, ou seja, já está determinado diante de Deus que a igreja será salva, a igreja do Senhor. E a igreja é o corpo de Cristo, que é a junção de vários filhos que receberam Jesus, que creram no seu nome, são filhos da promessa. Não tem necessidade de eu ter uma natureza judaica, de eu ser nascido em Israel. Eu só preciso entregar minha vida para Jesus, crer no nome dele e andar nos seus caminhos. Amém? Filho da promessa. Aí, saindo um pouco agora desse tema, mas também importante, nós temos que entender que sempre haverá alguém para nos mentorear. Então, ser filho também de um mentor, seguir pessoas que seguem a Jesus. Paulo falou, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Não se isolar numa ilha e achar que você já sabe tudo, que você não precisa de ninguém. Nós precisamos de mentores. E Paulo tinha o seu filho na fé Timóteo, tinha o seu filho na fé Tito, seu filho na fé Filemon. Então ele chama inclusive de filhos. Não é para a gente levar no sentido de que aquela pessoa é infalível e tudo mais, não. Mas eu preciso me submeter a alguém também para ser fortificado. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, um pai espiritual, um pai que aponta a Cristo, é o pai que eu tenho que seguir. Alguém que está sempre apontando o caminho de Cristo para mim. Alguém que está me dando um conselho baseado na palavra do Senhor. Então nós precisamos também entender que Jesus nos fez corpo. E corpo, ele tem várias funções. E em determinado momento, você vai estar mentoreando alguém. Mas em determinado momento, você vai estar sendo mentoreado por alguém também. Isso também é ser filho de Deus. Entender o seu chamado. Está claro, irmãos? Quem é filho, dá um glória a Deus aí.
Não, tem pouco. Quem é filho, dá um glória a Deus aí. Amém. Deu glória a Deus aí em casa? Em resumo, vamos voltar lá em 1 João 3. Eu vou ler o contexto para nós e vamos concluir. 1 João 3, abre comigo aí, desde o versículo 1. Ai, coisa linda, as crianças falando lá. 1 João 3, do 1 ao 10, eu vou ler na NVI. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém? Então é um texto bem claro, né? Sobre o chamado para filho, o chamado para a nova paternidade. Então, quando nós entramos nessa família chamada filhos de Deus, chamada família cristã, nós lutamos contra o pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso não significa, e aqui está claro, que você não vai pecar, mas que você agora não vive mais dominado pelo pecado. O pecado não te domina, você agora é filho de Deus, filho da promessa, filho da bênção do Senhor. E o pecado você vence em nome de Jesus. E sempre que você não vencer, você diz aqui no primeira carta de João, você tem um advogado no céu, que te perdoa, que te purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e de toda injustiça. Amém? Então, finalizando, pergunte para você mesmo, você já foi adotado? Você já entregou sua vida para Jesus? Já recebeu Ele como seu Salvador? Então você foi adotado? Como você poderia praticar a justiça? O que falta para você dar o que é de direito? E vá além, como diz o Sermão da Montanha, dê até para quem não merece. Qual nível de amor você tem dado ao seu irmão? Você está na posição de exigir amor ou você tem se preocupado em dar o amor? Se você se preocupar em dar o amor, você não vai sentir falta do amor, porque Deus vai te devolver o amor. Aprenda com os mais experientes. Então se coloque debaixo de autoridade também para aprender. E avalie agora, 1 João 3, qual é a mensagem que foi dada aos filhos. Amém? Que Deus te abençoe, te ajude a entender a sua posição de filho, de filha do Senhor. Se a gente puder louvar o Senhor para finalizar. Louve ao Senhor em gratidão, reconhecendo o Pai em todas as suas obras, em tudo que você fizer. Qual é o seu nome? A quem você representa? Quando você está lá na escola ou na empresa,
Você entende que você representa uma família? Esse princípio de família foi muito também perseguido nos tempos modernos, por causa de uma coisa chamada progressismo. Foi perseguido para que se dissolvesse a família. Mas o nome de uma família sempre foi muito importante. Em toda a história da humanidade, a pessoa, ela lutava para honrar o nome da família. E nós não podemos perder isso, tanto a sua família aqui humana, quanto a família celestial. Que nome eu represento lá na empresa? Quando eu estou numa rodinha ali de colegas, eles começam a contar piadinha, que nome você representa quando você está dando risada daquelas piadas sujas? Que nome você representa quando as pessoas estão fazendo coisa errada e você está junto ali fazendo? Que nome você representa? É importante nós entendermos que nós temos que honrar o nome do Senhor. Amém? Em todo o tempo. Fecha seus olhos. Eu quero orar contigo. Depois vamos louvar o Senhor. Louve como se fosse o último culto, o último dia que você o louvaria. Pai, queremos te agradecer por nos chamar de filhos. Papai, queremos te agradecer por nos receber na tua sala, nos receber no teu lugar mais íntimo, Senhor. Pai, só um filho pode entrar na intimidade do seu Pai. Senhor, nós, Pai, não temos o Senhor lá longe, sentado num trono todo poderoso e distante. Não, nós entendemos o teu poder e a tua grandeza, mas nós entramos na tua presença como filhos, Senhor. Oh Pai, entramos na tua presença, rasgamos o nosso coração, falamos contigo, Senhor. Pai, as nossas metas, desejos, objetivos, as nossas tristezas, falamos tudo para o Senhor. Oh Pai, e a tua palavra diz que o Senhor, no secreto ali, no íntimo, nos recompensa, Senhor. E te louvamos por isso, Pai. Venha, Senhor, trazer a cada um entendimento dessa paternidade. Alguns não tiveram pai para receber um exemplo aqui na terra, mas o Senhor é o Pai que supre todas as nossas carências. O Senhor é Pai que supre todas as nossas necessidades, e nós te louvamos porque tem nos recebido como filhos, nos abraçado, nos levantado, nos motivado, nos dado uma nova visão, nos dado, Senhor, a promessa, Senhor, e a convicção. Oh Pai, que naquele grande dia ouviremos: vinde benditos de meu Pai, e recebam por herança, aleluia. A herança do Senhor está preparada para todos aqueles que te amam, Senhor. Te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus.